Oiê, tudo bem com você que está aí do outro lado? Aqui é Fernanda Vidigal e eu estou do meu canal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Então, hoje a gente tem uma abertura que eu gosto de pensar que é para a gente exorcizar o medo, aquilo que me paralisa, aquilo que me torna inseguro. Bora dar uma olhada nisso juntos? Então, vamos dar uma olhadinha no perfil da abertura. Mas antes, que tal você que tem gostado da caminhada com as cartas, compartilhar com aquele amigo ou amiga que também gosta de tarô, gosta de aberturas, gosta do misterioso, gosta de ter um conselho. Então, compartilha, dá um like, né, e coloca o sininho para receber as futuras, né, notificações que vão aparecer aqui no canal. Combinado? Então, agora a gente vai lá para a apresentação. Então, 365 Aberturas de Tarô nasceu de uma vontade minha de poder ter aqui no canal e compartilhar com você que está chegando aberturas possíveis, pensamentos sobre aberturas, temas, né? O que que dá para fazer com o tarô na mão quando você quer conversar com ele? A saída se chama, ou aquilo que se faz, se chama abertura, jogada, que é o que a gente está dando uma olhada. Agora a gente está olhando a do dia 15 de janeiro de qualquer ano, também pode ser usada em qualquer momento, não no dia 15, que é a abertura que eu apelidei de bicho-papão, que são quatro cartas mais uma, a madrinha ou de fechamento. Então, são cinco cartas no total, né, para a gente trabalhar aquele momento onde eu estou com medo, eu não sei o que eu vou enfrentar, ou será que eu vou? Devo seguir? Não devo? Vou? Não vou? E fico em cima daquele lugar difícil, porque o medo está me paralisando. Todo mundo tem aqueles dias de medo, insegurança, incerteza. Então, show, bicho-papão, show medo daí que eu vou dar uma olhada no você através das minhas cartas do tarô. Então, aqui está a primeira posição. Na primeira posição, eu vou fazer o quê? Representar o medo. Exatamente o bicho-papão. É a primeira carta. Na segunda carta, já cruzando, por isso que ela segue em degraus, que eu já vou usar também de imediato para cortar o medo. Qual é a ferramenta ou a energia que eu devo usar para dizer show bicho-papão? Na terceira posição, de novo, de pé, eu ainda estou insegura. Será mesmo que eu posso confiar nas duas cartas anteriores? Veja aqui se te faz desacreditar, se você ainda está na Berlinda, tem uma incredulidade, um São Tomé ou uma dificuldade. Então, vamos olhar de novo. Ai, que o medo voltou. A insegurança que eu trago também, junto com o medo. Aí a carta 3. Mas a 4, eu realmente digo que eu sou mais forte e que o meu guerreiro interno elege então esse arcano para me fortalecer e enfrentar. E aí eu piso no chão com força, piso no chão da realidade com ele e me posiciono com esse arcano. Aqui é o arcano que definitivamente diz: cheguei na Terra, vamos falar de realidade. Para ter ainda mais suporte, eu peço por uma carta madrinha, eu peço por uma carta finalizadora, pelas bênçãos e pela boa sorte que pode advir no final dessa jogada. Então, são quatro cartas e mais uma, cinco cartas no total. Bora fazer? Então, vamos agora lá para a mesa, fazer junto comigo, ver como é que a gente opera depois de ter uma abertura marcada, como é que eu faço ela acontecer. Bora lá. Pronto, chegamos aqui na mesa e vamos, de alguma forma, fazer essa abertura, que é curtinha, mas ela é uma abertura bacana de você estar conversando com você, se o medo e a paralisia e a insegurança é tua. Mais ainda, se você estiver lendo para alguém, para ir trabalhando com essa pessoa as questões que ela está trazendo. Então, eu vou estar usando arcanos maiores, eu não vou usar os menores nessa abertura. Na verdade, eu posso até usar duplos maiores e posso duplicar essa abertura se eu quiser de 4 para 8. Eu vou ensinar isso no final. Vamos para o começo básico. Anotou aí? Está com o caderninho na mão? Então, bora lá. Né? A primeira posição, eu quero tratar um medo que eu estou, uma insegurança que eu estou, né, de um assunto que está aqui na minha cabeça. Eu não preciso abrir mais do que isso. Fernanda, você tem um medo aí
bem pautado nesse momento da tua vida de uma questão? Tenho. Eu tenho medo de um assunto e eu quero olhar para esse medo, porque isso pode me atrapalhar, me paralisar, me impedir, né, de resolver isso de alguma forma. Então, eu quero aqui, de novo, a gente pode estar se valendo, eu tenho me valido muito da coisa do embaralhar na mesa, assim, de forma bem solta. Isso é uma coisa bem gostosa, bastante americana, né? Bastante usável para quando você está fazendo para si mesmo, desde que você não olhe, desde que você realmente não conheça as cartas, elas estão bem novinhas. Então, ótimo, fiz isso. O meu medo mora aqui, primeira carta, certo? Então, o medo. O medo desse assunto que eu estou olhando, o medo que já está meio em mim, eu estou com muita dificuldade aqui. O que corta esse medo? Primeira espada de corte. Pá, cortei o medo. Na hora que eu cortei o medo, eu fiquei um pouco melhor, vou falar sobre isso, mas ainda tem um São Tomé aqui dentro de mim dizendo, mas será mesmo? Então, eu olho de novo para a insegurança desse corte. Se realmente deu certo. Será que deu certo? Será que sim? Será que não? Bom, gente, eu elejo, né, o meu inconsciente, meus mentores elegem e eu elejo como aquele guarda, aquela guerreira coisa que pode estar comigo, que é o corte final, né? É o arcano que eu vou usar como minha fortaleza, e ele é esse daqui. Pronto. Fiz a minha abertura e agora eu quero de verdade que o universo me dê uma finalizadora para me ajudar a entender. Eu posso pôr aqui do lado? Posso. Posso pôr logo embaixo? Deixa eu recolher todo mundo aqui. Aí a gente põe ali na posição que está também no nosso folderzinho, né? Então, para ficar tudo parecido. Aí a gente arruma com calma, para não machucar a carta, não dobrar a carta, não magoar a carta. Carta é um instrumento para a vida, então a gente cuida direitinho. Ponho aqui no cantinho, né? E vou pôr então na posição que a gente combinou. Então vamos lá. Meu medo veio representado pela roda da fortuna. Olha que conversa é essa que eu vou ter que levar para o meu divã. Por quê? Porque se eu estou com medo da sorte, se eu estou com medo da fortuna, eu estou com medo das viradas da vida, eu estou com medo das oportunidades que a vida traz, né? Eu estou com medo de que as coisas deem super certo e estou com medo de que as coisas deem super errado. Me fez lembrar sempre, a Roda da Fortuna sempre vai me lembrar do jogo, de qualquer jogo que a gente faça, roleta, ou própria loteria. E aí é aquela coisa assim, eu não acredito, né? Tenho medo da loteria, então não vou lá nem jogo. Eu tenho medo da boa sorte, por isso mesmo eu não a escrevo, nem a convido para entrar. E eu acredito mais então no azar, no lado negativo, justamente da roda da fortuna. Olha que coisa, esse assunto está me trazendo um medo das oportunidades, um medo da fortuna, o medo de dar certo. Uau, isso é um tapa na cara, não é nem divã. Beleza, o que que corta de cara, assim, num primeiro momento, esse medo do dar certo e da fortuna? A dona Justiça. Então, esse é um assunto que eu vou ter que cortar com espada mesmo, eu vou ter que cortar com a cabeça no lugar certo, com a correção, com tudo muito arrumado, com tudo muito azeitado, ajeitado, né? E assim, é a cabeça. Então, o que corta esse medo da oportunidade, da fortuna e do dar certo, o que corta o medo do azar, que é o dar errado, é eu fazer as coisas com critério, com uma certa austeridade, fazer as coisas como aquela pessoa mais velha, sabe? Quando você faz o seguro, quando você se previne, quando você faz contrato, quando você elabora com seriedade os passos desse assunto. Então, a primeira carta que me faz cortar, mas uma carta de espada, inclusive na mão, e aí eu continuo com uma certa insegurança. E aí a carta da morte diz: olha, você só continua insegura
e com medo porque você ainda não dormiu e não acordou. Você não deixou que a vida caminhasse até lá para te mostrar se esse medo é válido ou não é válido sobre este assunto. Você está meio querendo, né, abortar ou meio que transformar essa conversa antes do tempo. Muito bem, quem corta definitivamente este assunto, o arcano que vai me ajudar, e aí eu ia adorar, né? Eu escolhi o Rider-Waite-Smith, mas aqui valeria a pena estar com o meu pequenininho, que eu vou ali pegar, vou colocar do lado, porque aqui na Carta dos Amantes eu tenho um dos portais angélicos do meu anjo da guarda, eu tenho a proposta de usar o meu livre-arbítrio da melhor forma possível. É o arcano do amor, né? Então, é um arcano que traz a amorosidade, da assistência, do estar do lado e do cuidar do anjo da guarda. É um arcano que nos lovers fala muito desse lugar de compromisso, do fazer junto, né? De ter o arcano. Aqui, o arcano do livre-arbítrio na mão foi muito legal. Eu gostei muito. Deixa eu pegar ele aqui, só para colocar, né, do lado, para a gente lembrar como ele é no Marselha, né? Mesmo quando a encruzilhada é difícil, mesmo que queiram dar a esse anjo que está em cima as características de um querubim, ele realmente tem. Ele tem uma seta na mão, então a gente pode chamá-lo de Eros. A gente pode chamar do anjo que faz as pessoas se unirem ou olharem na mesma direção. A gente acabou transformando isso numa conversa de Eros e Psique, como a Liz Green coloca. A gente também pode olhar para isso como sendo aquilo que me apaixona e me mobiliza e me movimenta para frente. E quando a gente está apaixonado, quando a gente está envolvido, a gente ama e diz: eu vou em frente. Então, assim, o amor é, sem sombra de dúvida, o sentimento mais curativo do planeta. Eu acredito bastante nisso. Então, sem sombra de dúvida, esse é o arcano que vai me servir de fortaleza, de amparador, para eu me libertar tanto do medo da sorte e da fortuna, quanto a insegurança. Se eu chego no dia de amanhã, sabe? Insegurança da vida e da morte, insegurança da travessia de um dia para o outro, insegurança se as coisas chegam do outro lado da ponte. Então, definitivamente, eu encerro a minha questão do bicho-papão dizendo: show bicho-papão, você não existe, que é o ceticismo e a visão bem cartesiana e séria do arcano da justiça. E também posso dizer show bicho-papão e vou entrar nos monstros S.A. Nos Monstros S.A., no final daquela conversa toda do filme da Pixar, o que a gente tem que muito melhor do que os urros, né, e os sustos e a postura de amedrontar as crianças e as pessoas, é muito mais legal quando a gente ensina todas elas a rir. Que a energia do riso, né, a energia justamente do amor, do riso, do fazer de um jeito legal e gostoso, é muito superior a essa energia que corta e que fere. Então, definitivamente, aqui, como carta madrinha, ainda me sai uma moça que eu gosto muito, que é a papisa, ou a alta sacerdotisa, ou a grã sacerdotisa, né? É a figura que, querendo ou não, do lado feminino, fala do grande, vasto conhecimento guardado pelo espírito, ou pelo yin, pelo espírito feminino, e pelo yin, pela energia yin feminina do planeta. A papisa aqui, como madrinha, ou como aquela que vem como conselheira final, está pedindo para que eu olhe os papiros, tenha eles no meu colo, olhe os livros, tenha ele no meu colo, olhe tudo aquilo que as escrituras dizem e tenha ele no meu colo. Então, isso significa ter isso na minha base, ter isso como uma orientação, mas que eu perceba as possibilidades momento a momento, semana a semana, lua a lua. Então, que eu tenha essa sensibilidade lunar de perceber quando é o melhor momento para plantar,
e quando é o melhor momento para colher. Que eu saiba usar da minha intuição, percepção, né, da minha paciência, do meu silêncio, da minha oração, da minha meditação, da minha yoga, dos meus mudras, para eu poder realmente passar por cima do medo, dizer show para o bicho-papão, transformá-lo num grande amigão e, quem sabe, transformando a roda da fortuna em amiga, eu consiga assumir a minha fortuna, dar posse para a minha fortuna. E isso pode ser tudo que eu estou precisando nesse momento. Então, fica aí a dica de uma abertura curta, uma abertura que pode estar trazendo coisas muito especiais para mim. Lembrando que, vou fechar aqui a mesa, mas lembrando que se você ainda não domina por si só as cartas, todo baralho vem com um livrinho. Ah, como é que é isso? Olha, por exemplo, pode ser um livretinho, vou até apresentar isso, um livretinho simples, como nesse caso da latinha, mas olha, né, é um livretinho. E nesse livretinho, você tem, claro, dependendo da origem da carta, você vai ter em inglês. Esse é o caso desta aqui. Mas todo baralho, todo não, né? Quase todo baralho, deixa eu consertar aqui, vinha com um livretinho. Ai, Fernanda, como assim vinha? Na nova tendência, você recebe uma caixinha, vou até talvez mostrar aqui uma, se eu tiver uma fácil, uma recente, que também é um tarô, você recebe uma caixinha, né, com um códiguinho. Então, se você quer aquele livretinho que eu mostrei aqui, você vai escanear com o teu celular para algum lugar para você fazer o download do livreto, né? Então, nem sempre hoje a gente tem a gráfica ou a impressão do livretinho. E aí é sempre bom a gente poder estar usando algum tipo de livro para nos auxiliar a ter as respostas. Eu, devagarzinho, posso vir trazendo alguma literatura, lembrando que cada livro e cada autor sempre vai trazer a sua observação, de um jeito que ele entendeu, todos muito parecidos. Mas há uma grande divergência entre dois baralhos: o baralho Marselha e o baralho Rider-Waite-Smith, o oficial ou os baseados nele, como é o Gear. Então vamos pensar o seguinte: houve uma mudança de interpretação em alguns dos arcanos, não é uma mudança dramática, mas muda um pouquinho entre a visão do Marselha, que é pelo símbolo, então ele é simbolista, imagético, pictórico, arquétipo, o que você fizer, e a turma que veio baseado no Rider-Waite-Smith, que é um cabalista, baseado na Aurora Dourada, o Golden Dawn, né, numa ordem e no entendimento da árvore da vida, da cabala e etc. Eles convergem em muitos momentos, mas não são idênticos. Então, de verdade, tenta começar pelo vovô. Depois você migra para cá. Mas se você começou por aqui, então tá, vamos começar pelo Rider-Waite. As literaturas que vêm bem mais dos Estados Unidos, quase todas, estão baseadas nesse daqui. Nessa base, eu tenho alguém para sugerir para você. Então, eu vou estar trazendo aqui o tarô instantâneo, um guia bem completinho para leitura de cartas, Monte Faber, Amis Erner, né, que é o casal que criou o tarô encantado, e mesmo aqui fora, na capa, aparecendo o tarô de Marselha, o trabalho deles é em cima do Rider-Waite. Então, só para a gente usar como exemplo, já que a minha carta madrinha é justamente perdão, né, minha carta final, meu arcano guerreiro é os enamorados, a atração, e aí ele tem várias opções. Então, se representa a você mesmo, o que o cerca, o que o bloqueia, a sua base, o que está atrás, o que realiza, o que está adiante, como se apresentar, como os outros o consideram, suas esperanças e medos. E aí eu posso ler o resultado. Você se verá diante de uma importante decisão. Ela poderá envolver um romance ou outra atração. Poderá ser uma escolha entre o que você tem e o que acha que deseja. Se estiver satisfeito com si mesmo,
fará uma escolha sábia, certo? A visão de todo o baralho Rider-Waite-Smith para o arcano dos amantes é de relacionamento afetivo, quase que sempre. Muito pouco, não vai se falar de portal angélico, não vai se falar da escolha entre uma ou outra opção da vida. Então, muda o arcano entre um primeiro vovô e o segundo papai? Sim, há uma mudança. No caso da sacerdotisa, por exemplo, a gente também tem um pouco dessa mudança de interpretação. A gente tem que entender que o baralho de Marselha é de 1400 e o baralho Rider-Waite-Smith é de 1910. São 500 anos, gente, quase aí, né? Então, isso faz muita diferença. Mas a palavra-chave para a papisa, né, no Rider-Waite é a intuição, usar a intuição, usar a minha capacidade de intuir. Mas tem outras coisas que ela também pode trazer, como sabedoria, estudos e informação. Muito bem, a gente vai deixando por aqui. Vamos seguir, então, isso. Aqui eu de volta com vocês. Vamos seguir para a finalização e para a apresentação do que teremos pela frente, já que a gente terminou hoje a abertura do Bicho-Papão. Amanhã a gente vai ter justamente a abertura das tendências. Sabe quando eu estou olhando, por exemplo, um negócio, eu quero montar um negócio, e eu queria saber quais são as tendências desse mercado, desse negócio, né? Eu estou achando que a moda ou a tendência do momento, eu não tenho clareza. Então, eu estou achando que eu não tenho clareza sobre isso. Dá uma olhadinha qual é a tendência de mercado, a tendência da moda, a tendência, qualquer tendência. Próxima jogada amanhã, minha gente, no 365, aberturas de tarô. Então, amanhã a gente se vê aqui mesmo. Se você curtiu a abertura de hoje, o nosso bate-papo, compartilha, dá aquele joinha que super ajuda o canal, né? E aproveitando para agradecer que nós chegamos hoje na marca dos 4.000, né, inscritos nesse canal. Gratidão profunda e a gente se vê amanhã. Valeu!